Vamos ler juntos a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tem uma outra versão que diz: Credes em Deus, credes também em mim. Receba essa palavra na sua mente, no seu coração e no seu espírito. E receba a paz de Deus que está repousando nesse momento sobre você e sobre a sua família. Amém? Você tem vivido com o coração perturbado? Você acorda de madrugada com a mente cheia de preocupações? Você passa o dia inteiro ansioso, pensando em tudo que pode dar errado? Você muitas vezes sente aquele aperto no peito, aquela angústia que parece não ter fim? Se a sua resposta é sim, então essa palavra é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar, para te dar direção. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Jesus disse assim: Não se perturbe o vosso coração. Repare que isso não é uma sugestão, irmãos, é uma ordem. Jesus não está dizendo, seria bom se você não se preocupasse. Ele está ordenando, não perturbe o seu coração. E quando Jesus ordena algo, é porque é possível a gente obedecer. Ele nunca nos mandaria fazer algo que nós não podemos fazer. Isso significa que a preocupação, a ansiedade, o coração perturbado, não são coisas que simplesmente acontecem com você. São escolhas. Você pode não perceber, mas toda vez que você permite que a preocupação domine a sua mente, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo não confiar em Deus. Você está escolhendo carregar um fardo que Deus nunca te pediu para carregar. Romanos 14, verso 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Se a fé é confiar em Deus, a preocupação é o oposto. Quando você se preocupa, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não confio que tu tens o controle. Mas presta atenção, eu não estou te condenando, eu estou te libertando. Quando você entende que a preocupação é uma escolha, e muitas vezes também pode ser pecado, você entende que pode se arrepender e escolher fazer diferente. Você não foi criado para viver com o coração perturbado. Jesus estava falando essas palavras aos discípulos na última ceia, poucas horas antes dele ser crucificado. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria traído, preso, torturado e morto. E mesmo assim ele disse: Não se perturbe o vosso coração. Jesus não estava negando a realidade. Ele estava nos ensinando que é possível ter paz, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. E então ele dá o segredo: credes em Deus, crede também em mim. A solução para o coração perturbado é confiar. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É descansar na soberania de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Mas como fazer isso na prática? Como parar de se preocupar? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia ensina. Primeiro, você precisa guardar o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim:
acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha que palavra poderosa, irmãos. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa vigiar os seus pensamentos, porque tudo começa na mente. Antes de você sentir a ansiedade aí no peito, você teve um pensamento de preocupação na sua mente. Provérbios 23, versículo 7, Salomão escreveu o seguinte: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você se torna aquilo que você pensa. Se você passa o dia todo pensando em problemas, em tragédias, em tudo que pode dar errado, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, perturbada, sem paz. Mas se você disciplina sua mente para pensar nas promessas de Deus, na fidelidade dele, na bondade dele, você vai se tornar uma pessoa cheia de paz. Toda vez que vier um pensamento de preocupação, não deixe ele se instalar. Não fique ruminando esse pensamento. Resista desde o início. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz para nós resistirmos, permanecendo firmes na fé. Resista ao primeiro pensamento de preocupação. Porque se você deixar entrar, ele vai chamar outros e logo a sua mente vai estar cheia de ansiedade. Segundo, você precisa lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz isso: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Repara só, não diz para você gerenciar a ansiedade. Não diz para você controlar a ansiedade. Diz para você lançar sobre Deus. Isso é um ato de humildade. É reconhecer o seguinte: Deus, eu não consigo carregar isso. Eu não tenho forças. Eu preciso de Ti. Quando você reconhece, quando você faz isso, Deus assume o controle. Ele cuida, Ele resolve. Salmo 55, verso 22 diz assim, olha: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Deus não vai deixar você cair, mas você precisa entregar de verdade, sabe? O problema é que muitas vezes nós dizemos que entregamos, mas continuamos carregando o fardo. Nós oramos, mas logo estamos preocupados de novo. Isso não é entregar, irmãos. Entregar é soltar de verdade. É confiar que Deus vai cuidar. É descansar com a certeza de que Ele está no controle. Terceira coisa, você precisa se lembrar das vezes que Deus já foi fiel com você. Quando a preocupação vier, olha para trás. Lembra das vezes que você achou que não ia conseguir, mas Deus te sustentou. Lembra de todas as vezes que você pensou que era o fim, mas Deus abriu um caminho. Quando você não tinha nada e Deus te deu a provisão, Deus te deu aquilo que você precisava. Se Deus foi fiel lá no passado, Ele vai ser fiel também no futuro. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que te ajudou antes vai te ajudar de novo. O Deus que te livrou antes vai te livrar de novo. Então, não deixe a preocupação apagar a memória da fidelidade de Deus. Quarto, você precisa crer que quando você ora, a resposta já está a caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus disse o seguinte, palavras de Jesus, hein? Olha o que ele disse. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. Aleluia. Irmãos, isso é fé. Não é esperar ver para crer. É crer antes de ver. Quando você ora,
por uma situação, não fique ansioso esperando a resposta. Apenas creia que Deus já ouviu, já está trabalhando, já está resolvendo. Pode ser que você não veja isso imediatamente, como a gente gostaria, né? Mas no tempo de Deus, a resposta vai se manifestar. E enquanto você espera, descanse, adore, não se perturbe, confie nele. E agora, deixa eu te falar sobre o que Jesus disse no versículo 27 desse mesmo capítulo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus nos deixou a sua paz. Isso não é uma promessa para o futuro, é uma herança que já é nossa. A paz de Deus já está disponível para você agora. Apenas tome posse dela. Mas repara que Jesus diz assim, olha, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, você tem paz. Quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a sair do controle, a paz vai embora. Mas a paz de Jesus não depende dos ventos favoráveis. É uma paz que funciona mesmo na tempestade. É a paz que permanece, sabe? Quando tudo parece não ter saída. Essa paz, ela vem do fato de você saber que Deus está no controle, irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 7, fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que significa isso? Que a paz de Deus não faz sentido para o mundo. As pessoas vão olhar para a sua situação e não vão entender como você pode estar em paz. Elas vão olhar e dizer assim, ué, mas ele não estava numa crise? A família dele não estava enfrentando aquela situação, aquela tempestade? Como que ele consegue manter essa paz? Você está em paz porque confia em Deus, porque sabe que Ele cuida de você e porque você já entregou tudo nas mãos dele. Amém? Então hoje eu quero te desafiar. Pare de perturbar o seu coração. Pare de se preocupar. Pare de carregar fardos que Deus nunca te pediu para carregar. Escolha confiar. Escolha descansar. Escolha a paz. E quando vier a tentação de se preocupar, lembra dessa palavra. Lembra que Jesus ordenou, não se perturbe o vosso coração. A preocupação não muda nada, ela só rouba a sua paz. Deus tem cuidado de você. A paz de Jesus já é sua. Você pode viver em paz. Não porque a sua vida é perfeita, mas porque o seu Deus é fiel. Não porque você não tenha problemas, mas porque você tem um Deus que é maior do que todos os seus problemas. A paz está em você, não porque você é forte, mas porque Deus é a sua força. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários isso, olha, eu escolho a paz de Deus. Faça essa declaração de fé. Eu escolho a paz de Deus. E se existe alguma situação específica que está perturbando você, alguma coisa que tem tirado a sua paz, que tem minado as suas forças, escreva essa situação aqui nos comentários, porque eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, isso não é por acaso. É porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Então escreva o nome dela aqui, porque quando você escreve o nome dela, essa pessoa passa a ser alvo de uma grande corrente de oração, de pessoas que vão orar pela vida dela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus da paz. Obrigado porque o Senhor não nos criou para viver perturbados, ansiosos e preocupados. O Senhor nos criou para vivermos em paz, descansando em Ti. Ó Deus,
nos perdoa por cada um dos nossos pecados, pelas vezes em que escolhemos a preocupação em vez da confiança. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que perturbamos o nosso coração, em vez de descansar em Ti. Eu peço agora que o Senhor liberte cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Ó Deus, liberta ela da preocupação, da ansiedade, do coração perturbado. Que todas as pessoas que assistirem a essa palavra experimentem a paz que excede todo entendimento. Que elas aprendam a guardar o coração, a vigiar os pensamentos, a resistir às preocupações desde o início. Ó Deus, nos ajuda a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda a lembrar da Tua fidelidade lá no passado e a crer que o Senhor também será fiel no futuro. Nos ajuda a descansar, ó Deus, na certeza de que quando oramos, a resposta já está a caminho. Que a paz de Jesus, que não depende das circunstâncias, encha o coração de cada um. Que essa irmã e esse irmão saiam dessa palavra aqui com o coração leve, com a mente tranquila, com a alma em paz, porque Tu és fiel e Tu tens o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quiser contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você pode adquirir o nosso e-book através da livrariapropósito.com. 365 mensagens para abençoar o seu dia. E você pode ter aí no seu celular. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo ministrou ao seu coração, compartilhe essa mensagem com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão. Mande para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.